ser seguida. Eu não estou agindo como um escritório de propriedade intelectual. A liberdade de mercado tem que ser seguida. Eu não estou abraçando simplesmente eu não estou, se você reparar, eu não estou abraçando nenhuma posição. Eu não diria que meu trabalho é dialético. Então, eu não estou falando, olha, o mercado é assim, mas a sociedade pensa assim. Eu não estou interessada nisso. Eu estou interessada no que é, na realidade, em como eu posso ajudar a isso a melhorar. Então, qual seria uma resposta para o que é esse acesso a medicamentos no Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito ele não vai se contentar com uma mera intervenção ou com alguma dessas posições. Então, é inovador por quê? Eu não estou preocupada em defender nenhuma posição explícita. Eu não estou defendendo, olha, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com doenças negligenciadas. E os laboratórios, que é absurdo, eles não fazem medicamentos para doença negligenciada. É isso que eu vi, acredite, em muitos livros de propriedade intelectual. Além disso, não existe no Brasil um livro sequer explícito só de licença compulsória. O único livro que deu uma impressão de falar sobre licença compulsória já começou errado. A quebra de patentes. Para mim, já não é quebra de patentes, quebra sempre demonstra algo arbitrário, algo errado, não é verdade isso aqui. Tanto não é verdade que está na lei nacional, tratados internacionais, declaração de dor, eu vou trazer para mostrar que não é uma quebra. Então, é inovador, porque ele além de não abraçar posição nenhuma, ele mostrar exatamente o problema com uma lente real do que é, ele está preocupado em trazer uma solução. Eu falei o tempo todo sobre a licença compulsória, tanto que repara, a licença compulsória no Brasil, licença compulsória no mundo, justificando por que tem no Brasil. Depois eu falo a ponderação de direitos, tá, ok, licença compulsória está aqui. E no caso concreto, como vai ser aplicado? Ponderação de direitos, ponderação de direito à propriedade, direito à saúde. E finalizo, porém, quando a resposta for não aplique a licença compulsória através da ponderação, o que a gente faz? Uma política pública. E concluo fazendo uma crítica, eu não gosto da palavra crítica, mas de certa forma dá para entender que eu fiz uma crítica à licença compulsória para doenças crônicas não transmissíveis, sendo que campanhas de redução, conscientização contra o tabagismo, contra o colesterol, contra a obesidade, campanhas de diagnóstico para o câncer, diagnóstico precoce, vai dar muito mais sucesso para o direito à saúde, vai efetivar o direito à saúde com muito mais eficiência do que a licença compulsória. A licença compulsória, ela não visa sanar os problemas da indústria farmacêutica. A sua indústria farmacêutica não vai ser sanada via licença compulsória. Ela só restabelece uma situação onde está havendo ou há um abuso ou uma emergência. Ela não é para resolver o problema. Por isso, eu acredito que ele é inovador, porque eu me preocupei o tempo todo em falar de licença compulsória na visão de como ela é, e não abraçando nenhuma visão motiva a favor de alguém. Esclarecimento do método. Então, professor Júlio, é o seguinte, eu usei o material da STAF em relação à análise do método. Então, eu escolhi os métodos, lá está escrito método, eu usei o método que a apostila disse que era. Então, eu fico até surpresa. Será que esses métodos que o senhor me falou não são métodos mais para a sociologia? Tanto que esses autores são sociólogos? Eu faço a pergunta, porque eu posso estar enganada. Eles são sociólogos, então procurei trazer os métodos exatos da ciência jurídica e não da sociologia. Esses métodos, eles são das ciências sociais. Certo, são aplicáveis ao direito. Certo. Quando você fala de jurídico interpretativo, eu dizia mais como um procedimento. Sim, certo. Uma técnica de pesquisa. Certo. Eu estou tirando essa dúvida, não é nem para debater essa dança, não, né? A questão é que é dúvida mesmo, sabe? Porque eu posso estar errada. Que eu não acredito que a minha dissertação foi positivista, apesar de eu fazer muita lei, muitas coisas. Mas digamos que, apesar de tudo, a minha dissertação se aproxima mais do positivismo, exatamente por ela ter procurado ser científica o tempo todo e trazer fatos reais, procurar o mínimo possível, colocar alguns juízos de valor, eu coloquei na conclusão, quando o autor é mais livre. Então, eu poderia arriscar, foi o positivismo, mas eu estou falando agora. Tá? Não vou falar, eu usei o método positivista, eu acredito que eu acho.
seu discurso, sobretudo agora na lição, é extremamente positivista. Melhor assim, né? Não coloca o juízo de valor, né? Não faz juízo de valor, busca a demonstração dos fatos, como se apresenta. Isso é exatamente o que alguns pontos falam. Então é isso aí que eu usei. Cumprimentar novamente, né? O professor César, o professor Gil, os professores de Faculté, a Simone, né? Dizer que é um prazer estar aqui participando da sua banca, Simone. Obrigada. Principalmente porque também participei da banca de qualificação, não é isso? E tem um capítulo dedicado para o Senhor. Não, exatamente, as sugestões. É interessante como você vê, como você participa, eu vejo que minimamente da construção de um trabalho, e que você vê algumas coisas que você coloca foram acatadas, pelo menos foram discutidas, então, ou seja, você pode contribuir de alguma forma para a elaboração do trabalho, a gente se sentir honrado, gratificado com isso. Não por uma questão da vaidade, mas uma questão de deixar, pelo menos eu trouxe alguma minhoquinha para a cabeça para a pessoa poder pensar e tal. Então, assim, gostei, achei que foi um ponto positivo essa inserção desse capítulo 3 que a gente tinha discutido. E tem algumas sugestões ainda para fazer, assim, para que a gente pudesse pensar. Tá? Um primeiro ponto, assim, até uma coisa que o professor Gil colocou, e eu também já tinha marcado isso, assim, cuidado com duas coisas quando você fala da inovação. Primeiro, a dissertação é um trabalho científico feito. E, como tal, a ciência tem um gênero, acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso também na qualificação, a ciência tem um gênero de escrita, um gênero textual, que tende à imparcialidade, ou seja, a um discurso mais avalorativo. Então, a primeira questão é o seguinte, você não elogia o seu trabalho, entende o que eu estou querendo dizer? Assim? É uma perspectiva do que o terceiro autor, o leitor, é que vai dizer se o seu trabalho é inovador ou não. E aí também não confundir inovação, que eu acho que está um pouco na tua fala, com originalidade. Que acho que é uma confusão que você está fazendo de termos. Ou seja, acho que os trabalhos sim são originais e você pode sustentar uma originalidade no seu trabalho, por exemplo, ao demonstrar que o estado da arte sobre essa sua temática nunca abordou esta temática com a perspectiva que você está abordando. Então essa é uma justificativa, ok? Por exemplo, de por que você deve ler o seu trabalho, de que o seu trabalho é importante, ou que tijolinho esse trabalho está contribuindo na pesquisa de uma forma geral. Então assim, acho que uma primeira coisa que eu acho que é importante você mudar o termo, mudar. Eu sinceramente mudaria, eu alteraria isso, assim, tá? Porque eu entendo, assim, a gente fica apaixonado pelo tema e tal, e a gente acaba se lutando e valorizando, assim, tem que ser valorizado, mas um pouquinho. Não sei, mas calma, tem que ter um pouco de calma. Tá? Outra coisa que eu também acho positiva é que você tem um domínio da temática, assim, você articula bem, porque com a pesquisa a gente vê efetivamente que você pesquisou, que você leu, tá? Você acatou as orientações, ou seja, que você fez as coisas que são importantes. Né? Mas de uma forma ou de outra, eu, por exemplo, também sugeriria a você refazer o seu resumo. Sim, eu acho que o resumo está um pouco confuso. Ok? E aí eu acho que você podia explicar melhor, por exemplo, foi uma coisa que eu acho que a gente discutiu também na nossa qualificação. Não sei se, claro, você está nervosa, é normal ficar nervosa nessa situação e tal. Mas, por exemplo, você deixou muito claro, respondendo ao professor Gil aqui ao final, qual é a intenção do seu trabalho. Ou seja, o meu objetivo claro o problema, ou um dos problemas que você identifica, é que a licença compulsória é o que eu tenho que trazer. Quais são as balizas da licença compulsória, porque há uma confusão de entendimento de qual deve ser o uso da licença compulsória em relação aos medicamentos, etc. Então, acho que isso tem que estar claro já no teu resumo. O teu resumo é a propaganda do teu texto.